Você acordou hoje sentindo que não aguenta mais. E eu sei disso porque consigo sentir o peso que está esmagando o seu peito neste exato momento. Talvez você tenha passado a noite inteira olhando para o teto no escuro, com a mente girando sem parar, pensando nas contas que se acumulam, nas portas que se fecharam na sua cara, nas promessas que você fez para si mesmo e ainda não conseguiu cumprir. Talvez você esteja aqui porque algo dentro de você gritou por socorro. Um grito silencioso que ninguém ao seu redor consegue ouvir. E não é coincidência que você tenha encontrado este vídeo justamente agora, justamente neste momento da sua vida. O 28 de março não é apenas mais um dia no calendário, e você vai entender o porquê antes que este vídeo termine. Mas primeiro eu preciso que você faça algo comigo. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo, que você silencie o barulho ao seu redor e que você realmente esteja presente aqui, porque o que eu vou compartilhar com você nas próximas linhas pode ser exatamente o que a sua alma está desesperadamente buscando. Eu sei que você está cansado. Eu sei que existe uma exaustão dentro de você que nenhuma noite de sono consegue curar, um vazio que nenhuma distração consegue preencher. Você é aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de ajuda, aquela que sempre tem uma palavra de conforto para os outros, aquela que segura o mundo nas costas sem reclamar. Mas quem segura você quando as suas forças acabam? Quem enxuga as suas lágrimas quando você chora escondido no banheiro para ninguém perceber? Quem escuta o seu coração quando ele está gritando por dentro, enquanto o seu rosto mantém um sorriso forçado para não preocupar quem você ama? A verdade é que você tem carregado um fardo invisível por tempo demais, e o seu corpo já está dando sinais de que não pode continuar assim. A ansiedade que aperta a sua garganta, o nó no estômago que aparece toda vez que você pensa no futuro, a sensação de estar andando em círculos, sem sair do lugar mesmo trabalhando honestamente todos os dias. Eu conheço essa dor porque ela é mais comum do que você imagina. Mas isso não significa que você foi destinado a viver assim para sempre. Existe um princípio antigo que foi esquecido por muitos, e é por isso que tantas pessoas permanecem presas em ciclos de escassez e sofrimento. Quando o ser humano olha para uma parede e vê o fim do caminho, existe uma força maior que enxerga uma passagem secreta. Quando você está convencido de que todas as portas estão trancadas, existe uma mão poderosa pronta para arrombá-las. Mas essa força não age sozinha. Ela espera por algo, um sinal seu, uma decisão interior que muda tudo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça um pacto de fé comigo agora mesmo. Vá até os comentários e escreva com toda a convicção do seu coração: o 28 de março marca a minha virada. Não escreva isso como quem digita palavras vazias numa tela. Escreva como quem está assinando um documento no mundo espiritual, como quem está declarando guerra contra tudo aquilo que tentou te derrubar até aqui. E se este conteúdo está falando diretamente com a sua alma, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque esse simples gesto me ajuda a continuar trazendo palavras que transformam vidas. E você não faz ideia de quantas pessoas vão ser alcançadas através do seu apoio. Agora eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação atual. Existe uma lei espiritual que opera independentemente das circunstâncias externas, independentemente da economia, independentemente do que os outros dizem sobre você ou sobre as suas chances. Essa lei diz que antes de qualquer batalha ser vencida no mundo físico, ela precisa ser vencida primeiro no mundo invisível. E a maioria das pessoas perde suas guerras porque nem sabe que a verdadeira luta acontece num campo que os olhos não conseguem ver. O 28 de março carrega uma unção específica de rompimento. Não é uma data escolhida ao acaso, não é superstição, não é misticismo vazio. É um momento de alinhamento onde o céu se inclina para ouvir o clamor daqueles que se posicionam corretamente. Mas posicionar-se corretamente não significa apenas orar,
significa orar da maneira certa, com a atitude certa, com o coração preparado para receber. Eu quero que você imagine agora um viajante atravessando um deserto sem fim. O sol queima impiedosamente a sua pele, os seus lábios estão rachados, a água acabou há muito tempo e cada passo parece mais pesado que o anterior. Ele já não consegue enxergar nada além de areia e mais areia. Cada duna que ele sobe revela apenas outra duna à frente. A esperança foi se esvaindo aos poucos, como o suor que evapora do seu corpo castigado. E então, chega o momento em que as pernas simplesmente não obedecem mais. Ele cai de joelhos, não por vontade própria, mas porque o corpo finalmente declarou derrota. Naquele instante de rendição total, quando não existe mais nenhuma força humana para continuar, acontece algo inexplicável. A terra seca debaixo dos seus joelhos começa a rachar, não de calor, mas de vida. Uma fenda se abre e dela começa a brotar água. Água pura, cristalina, fresca, jorrada diretamente do solo que parecia completamente morto. Isso é o que se chama de provisão na impossibilidade. É quando a lógica humana já declarou game over, mas uma força superior reescreve as regras do jogo. E é exatamente isso que está prestes a acontecer na sua vida. A sua terra seca, aquela área onde você já desistiu de esperar, onde você já aceitou que nada vai mudar, essa terra está prestes a se partir. A fonte já está subindo das profundezas, e o 28 de março é quando ela finalmente rompe a superfície. Mas você precisa entender algo crucial. A água não brota para quem já saiu do deserto. Ela brota para quem permaneceu, para quem não desistiu mesmo quando tudo gritava para desistir. Se você ainda está aqui, se você ainda está ouvindo essas palavras, significa que você permaneceu. E a sua permanência está prestes a ser recompensada de uma forma que você jamais imaginou. O que eu vou compartilhar com você agora são as chaves espirituais que destrancam as portas que pareciam soldadas com ferro. Mas eu preciso da sua atenção total, porque cada palavra a partir daqui carrega um peso que pode definir o rumo da sua próxima estação. A palavra que eu vou pronunciar agora tem poder para despedaçar correntes que te prendem há anos, mas você precisa estar pronto para recebê-la. Abre os ouvidos do seu espírito e deixa essa verdade penetrar até os ossos. O livro dos Salmos declara algo que vai direto ao coração da sua situação atual. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor invencível nas batalhas. Eu preciso que você pare e realmente absorva o que acabou de ouvir. As portas não são convidadas a se abrir. Elas recebem uma ordem direta. E quem dá essa ordem não é um ser qualquer. É aquele que nunca perdeu uma única batalha em toda a história da existência. O mesmo Deus que abriu o mar em dois quando não havia caminho, o mesmo que fez muralhas intransponíveis desabarem ao som de trombetas, o mesmo que transformou água em vinho quando a festa parecia arruinada, esse Deus está olhando para a sua situação agora. E ele não está preocupado. Ele não está calculando se vai conseguir resolver o seu problema. Para ele, a porta que parece uma fortaleza de aço na sua frente é como uma cortina de papel. Um sopro e ela cai. O problema é que nós passamos tempo demais tentando derrubar portas com as nossas próprias mãos, com as nossas estratégias humanas, com o nosso esforço limitado. Empurramos, socamos, chutamos, tentamos todas as chaves erradas. E quando finalmente percebemos que não conseguimos, caímos no desespero, achando que aquela porta nunca vai se abrir. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Você nunca foi chamado para arrombar as portas da sua vida. Você foi chamado para posicionar-se corretamente enquanto o Rei da Glória dá a ordem de abertura. O 28 de março é o dia em que essa ordem está sendo proclamada sobre a sua existência.
Eu sinto no meu espírito que existem portas específicas na sua vida que parecem seladas há tempo demais. Talvez seja a porta de um emprego que você tanto precisa, aquela oportunidade que parece fugir sempre que você se aproxima. Talvez seja a porta da cura financeira, o fim desse ciclo de dívidas e apertos que te persegue mês após mês. Talvez seja a porta da restauração de relacionamentos que foram quebrados, de sonhos que foram engavetados, de promessas que você já desistiu de esperar. Seja qual for a porta fechada na sua vida, eu preciso que você entenda que o Rei da Glória não faz distinção. Para ele, toda porta trancada é simplesmente uma porta que ainda não recebeu a ordem certa. E hoje essa ordem está sendo dada. Mas existe algo que você precisa fazer agora, antes que a gente avance para o próximo passo dessa jornada. Vá aos comentários deste vídeo e escreva com toda a força da sua alma: o Rei da Glória está abrindo as minhas portas hoje. Não escreva por escrever. Cada letra que você digita é uma declaração no mundo espiritual. É você dizendo que aceita a autoridade daquele que comanda as portas a se levantarem. E quando você terminar de escrever, eu quero que você volte aqui, porque o que vem a seguir vai preparar o seu coração para receber o que está sendo liberado sobre você neste exato momento. Existe um inimigo que não quer que você chegue até o final deste vídeo. Ele sabe o que está prestes a ser quebrado na sua vida e por isso está tentando te distrair agora mesmo. Talvez uma notificação no celular, talvez um pensamento de que isso não vai funcionar para você. Talvez aquela voz covarde sussurrando que você já ouviu coisas assim antes e nada mudou. Eu conheço essa voz porque ela também já tentou me silenciar. É a voz que te lembra de todas as vezes que você tentou e falhou, de todas as promessas que não se cumpriram, de todas as orações que pareceram bater no teto e voltar. Essa voz quer te convencer de que você é a exceção, que para todo mundo funciona menos para você, que existe algo errado com você que impede as bênçãos de chegarem. Mas eu preciso que você entenda uma verdade fundamental hoje. Essa voz é uma mentirosa. Ela não conhece o seu futuro, ela apenas usa o seu passado como arma contra você. E o seu passado não tem autoridade para definir o seu amanhã. Os dias de vergonha estão contados. As noites de choro escondido estão chegando ao fim. O ciclo de escassez que você herdou da sua família, que passou de geração em geração como uma maldição silenciosa, esse ciclo vai ser interrompido. E não vai ser interrompido gradualmente, vai ser cortado de uma vez, como uma corda podre que finalmente arrebenta sob o peso da graça. O 28 de março marca essa ruptura. Eu sei que você já está acostumado a ouvir promessas. O mundo está cheio de vozes prometendo mudanças que nunca chegam. Mas isto aqui não é uma promessa humana. É um alinhamento com algo maior. Algo que já está em movimento antes mesmo de você ter clicado neste vídeo. Você não está aqui por acaso. Cada passo que você deu, cada erro que você cometeu, cada porta que se fechou na sua cara, tudo isso estava te conduzindo para este momento exato. Às vezes, o caminho mais longo é o único que nos prepara para carregar a bênção que está vindo. Se tivesse chegado antes, você não estaria pronto. Se tivesse sido mais fácil, você não teria a estrutura necessária. Mas agora, depois de tudo que você passou, depois de toda a forja que moldou a sua alma, você finalmente está no ponto exato onde a promessa pode se manifestar. E eu vou te provar isso. Eu vou te mostrar exatamente como essa manifestação começa. Mas primeiro você precisa preparar algo dentro de você que ainda está bloqueando o fluxo. Existe uma trava interna que a maioria das pessoas nem sabe que carrega. E enquanto essa trava não for removida, as portas externas continuarão parecendo seladas. O que eu vou revelar agora é o primeiro passo para remover essa trava, e ele começa com um movimento que vai contra tudo o que a sua mente natural te diz para fazer. A trava que está bloqueando a sua vida tem um nome, e esse nome é fardo invisível. Você carrega peso que não é seu há tanto tempo que já esqueceu como é viver sem ele.
Culpas de decisões antigas, mágoas de palavras que te feriram, medos que foram plantados na sua infância e nunca foram arrancados. Tudo isso forma uma camada grossa ao redor do seu coração, uma armadura que você colocou para se proteger, mas que agora está te sufocando por dentro. Você se acostumou tanto com esse peso que acha que é parte de quem você é, mas não é. Esse fardo é um invasor, um parasita que se alimenta da sua energia vital e te convence de que você precisa dele para sobreviver. A verdade é exatamente o oposto. Você só vai conseguir avançar quando soltar o que está te prendendo ao chão. E soltar exige algo que vai contra todos os seus instintos de autopreservação. Exige vulnerabilidade. Exige admitir que você não está bem, que você precisa de ajuda, que as suas forças acabaram. A maioria das pessoas prefere continuar carregando o peso do que admitir que está sendo esmagada por ele. O orgulho sussurra que pedir ajuda é fraqueza, que você deveria conseguir resolver sozinho, que mostrar as suas feridas é dar munição para quem quer te machucar. Mas eu preciso que você entenda algo crucial neste 28 de março. A sua vulnerabilidade não é a sua fraqueza, é a porta de entrada para a sua libertação. Quando você finalmente admite que não aguenta mais, você cria um espaço vazio que pode ser preenchido por algo maior que você. Enquanto você insiste em se manter forte por conta própria, não há espaço para a força divina operar. É como tentar encher um copo que já está cheio. Nada mais entra. Você precisa esvaziar primeiro. E esvaziar significa depor as armas, tirar a máscara, deixar as lágrimas correrem sem vergonha. Significa olhar para dentro e reconhecer cada pedaço quebrado que você escondeu debaixo do tapete da sua alma. Significa dizer em voz alta aquilo que você nunca teve coragem de admitir nem para si mesmo. Eu sei que isso é assustador. Eu sei que existe um terror profundo em se mostrar completamente, porque você aprendeu desde cedo que quando você se abre, você se machuca. Mas hoje é diferente. Hoje você não está se abrindo para o mundo cruel que te feriu tantas vezes. Você está se abrindo para uma presença que já conhece cada segredo seu e, mesmo assim, escolheu te amar. Não existe julgamento aqui. Não existe condenação. Não existe rejeição. Existe apenas graça, esperando para preencher os espaços vazios que a dor deixou. Eu quero que você feche os olhos agora mesmo, onde quer que você esteja. Se estiver em um lugar seguro, coloque a mão sobre o seu peito e sinta o seu coração batendo. Esse batimento é prova de que você ainda está aqui, de que a vida ainda pulsa dentro de você, apesar de tudo que tentou te destruir. Agora, eu quero que você respire fundo, bem devagar, e enquanto solta o ar, imagine que está soltando junto todos os pesos que não pertencem mais a você. A culpa que não é sua, as expectativas que outros colocaram sobre você, o medo do futuro, a vergonha do passado. Deixa ir embora. E se você estiver pronto para dar o próximo passo, o que eu vou fazer agora é entrar em oração junto com você. Mas esta não será uma oração comum. O que estamos prestes a fazer agora é um ato de guerra espiritual. Não estamos apenas falando palavras bonitas para o ar. Estamos invadindo territórios que o inimigo ocupou na sua vida por tempo demais. Cada frase que eu pronunciar carrega autoridade para quebrar o que precisa ser quebrado e restaurar o que precisa ser restaurado. Mas eu preciso que você esteja comigo, não como ouvinte passivo, mas como guerreiro ativo. Onde quer que você esteja, coloque-se em posição de entrega total. Se puder se ajoelhar, ajoelhe-se. Se não puder, incline o seu coração internamente. O que importa não é a posição do seu corpo, é a postura da sua alma. Senhor meu Deus, eu me aproximo de Ti neste 28 de março com o coração completamente aberto. Eu não vou fingir que está tudo bem, porque Tu conheces a verdade. Tu vês as noites em que eu não consegui dormir, os pensamentos que me atormentam, os medos que eu nunca contei para ninguém. Tu sabes de cada lágrima que eu engoli para parecer forte,
de cada sorriso que eu forcei para não preocupar quem eu amo. Eu estou cansado, Pai. Cansado de carregar o que não posso carregar. Cansado de lutar batalhas que parecem não ter fim. Cansado de esperar por mudanças que nunca chegam. Mas hoje, eu escolho parar de lutar com as minhas próprias forças. Hoje, eu deposito aos teus pés cada peso, cada dor, cada medo. Eu não sei como resolver a minha situação, mas tu sabes. Eu não consigo enxergar a saída, mas tu já preparaste o caminho. Lava a minha alma com a tua graça. Retira de mim essa ansiedade que aperta a minha garganta e não me deixa respirar em paz. Arranca pela raiz cada pensamento de derrota que o inimigo plantou na minha mente. Eu declaro neste momento que a mentira não tem mais autoridade sobre mim. Eu não sou um fracasso. Eu não sou um caso perdido. Eu não sou a exceção para quem as promessas não funcionam. Eu sou filho do rei, e a minha identidade não é definida pelas minhas circunstâncias. Os dias de vergonha acabam hoje. O ciclo de escassez que perseguiu a minha família por gerações é interrompido agora em nome de Jesus. Onde houve falta, declaro abundância. Onde houve rejeição, declaro aceitação. Onde houve portas fechadas, declaro que o Rei da Glória está dando a ordem de abertura. Eu sinto que algo está acontecendo no mundo espiritual enquanto essas palavras são pronunciadas. Há correntes se partindo, há muros sendo derrubados, há caminhos se abrindo. E essa é apenas a primeira parte da oração. O que eu vou declarar a seguir vai atingir áreas ainda mais profundas, áreas que você talvez nem saiba que precisam de cura, mas que estão sabotando cada tentativa sua de avançar. Existe uma criança ferida vivendo dentro de você que nunca recebeu a cura que precisava. Ela ainda está lá, escondida nos cantos mais escuros da sua memória, carregando dores que você tentou enterrar, mas que nunca realmente foram embora. Talvez seja aquela criança que ouviu palavras cruéis de quem deveria protegê-la. Talvez seja aquela criança que se sentiu invisível, ignorada, menos importante que os outros. Talvez seja aquela criança que aprendeu cedo demais que o mundo é um lugar perigoso e que mostrar fraqueza significa ser destruído. Essa criança interior nunca cresceu, ela apenas se escondeu. E de lá de dentro, ela continua influenciando cada decisão que você toma, cada relacionamento que você constrói, cada medo que te paralisa. Espírito Santo, eu te convido agora a entrar nesses lugares secretos da minha alma. Aqueles compartimentos trancados onde eu guardei memórias dolorosas demais para enfrentar. Aqueles cantos escuros onde a vergonha construiu sua morada. Tu conheces cada ferida, mesmo as que eu tentei esquecer. Tu estavas presente em cada momento de dor, mesmo quando eu achei que estava completamente sozinho. Cura essa criança que ainda chora dentro de mim. Fala para ela o que ela precisava ter ouvido naquela época. Diz para ela que ela é amada, que ela tem valor, que ela não fez nada de errado. Substitui as mentiras que foram plantadas na minha infância pela verdade da minha identidade em ti. Eu não sou o que disseram que eu era. Eu não sou o fracasso que tentaram me convencer. Eu não sou a vergonha da família, o erro, o acidente. Eu sou criação intencional do Deus do universo, formado com propósito antes mesmo de existir tempo. Cada cicatriz que eu carrego conta uma história de sobrevivência, não de derrota. Eu ainda estou aqui, e isso por si só já é prova de que existe um destino maior esperando por mim. Senhor, passa o teu bálsamo sobre cada ferida aberta. Fecha as cicatrizes que ainda sangram quando são tocadas. Limpa a infecção da amargura que se instalou em lugares que eu nem sabia que existiam. Eu renuncio agora a cada palavra de maldição que foi pronunciada sobre a minha vida. Cada profecia negativa que tentou definir o meu futuro. Cada sentença de fracasso que foi decretada por línguas maldosas. Essas palavras não têm mais poder sobre mim. Elas morrem hoje, neste 28 de março. E das cinzas delas, eu vejo brotar uma nova narrativa, uma história de restauração,
que vai fazer as pessoas se perguntarem como foi possível uma mudança tão radical. Mas para essa nova história começar a ser escrita, existe ainda uma última corrente que precisa ser quebrada. Uma corrente que muitas pessoas nem sabem que estão usando, mas que as mantém presas mais firmemente do que qualquer outra. O nome dessa corrente é falta de perdão, e ela é mais pesada do que você imagina. Enquanto você carrega ressentimento contra alguém que te machucou, você está algemado a essa pessoa para sempre. Você pode estar a milhares de quilômetros de distância, podem ter se passado décadas desde o que aconteceu, essa pessoa pode até já não estar mais neste mundo, mas enquanto o perdão não for liberado, vocês dois continuam conectados por uma corda invisível de dor. Cada vez que você lembra do que fizeram com você, cada vez que a raiva sobe no seu peito, cada vez que você fantasia sobre vingança ou justiça, você está dando energia para essa conexão doentia. Você acha que está punindo quem te feriu, mas na verdade está punindo a si mesmo. O veneno do ressentimento é bebido por quem o guarda, não por quem o causou. E eu sei que perdoar parece impossível. Eu sei que existe uma parte de você gritando agora mesmo que certas coisas são imperdoáveis, que algumas pessoas não merecem o seu perdão, que soltar essa raiva seria o mesmo que dizer que o que fizeram foi aceitável. Mas perdão não é isso. Perdão não é dizer que o que aconteceu foi justo. Perdão não é fingir que a dor não existiu. Perdão não é dar razão para quem te feriu. Perdão é você decidir que não vai mais carregar o peso do que fizeram contra você. É você soltar a corda e deixar que a justiça divina cuide do resto. É você escolher a sua própria liberdade acima da sua necessidade de vingança. E eu preciso que você faça isso agora, não amanhã, não quando estiver pronto, não quando doer menos. Agora, neste 28 de março, enquanto a graça está fluindo e as portas espirituais estão abertas. Pai, eu escolho perdoar. Eu perdoo aqueles que me abandonaram quando eu mais precisava. Eu perdoo aqueles que falaram palavras que me destruíram por dentro. Eu perdoo aqueles que me traíram, que mentiram para mim, que usaram a minha confiança contra mim. Eu perdoo aqueles que deveriam ter me protegido, mas falharam. Eu perdoo não porque eles merecem, mas porque eu mereço ser livre. Eu solto agora cada nome, cada rosto, cada memória dolorosa. Eu corto a corda que me mantinha preso ao passado. E enquanto eu libero essas pessoas, eu sinto o peso saindo dos meus ombros. Eu sinto espaço sendo criado dentro de mim, espaço que agora pode ser preenchido com coisas novas, com bênçãos que não tinham onde se instalar, porque o meu coração estava ocupado demais com dor antiga. Mas ainda não terminamos. Existe uma área específica da sua vida que precisa de uma intervenção direta. Uma área que afeta tudo o mais e que muitas vezes é ignorada nas orações convencionais. A área que o inimigo mais ataca na sua vida é exatamente aquela que você menos protege. E essa área é a sua mente. Enquanto você se preocupa com problemas externos, com contas, com relacionamentos, com trabalho, existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da sua cabeça. Pensamentos que não são seus invadem como ladrões no meio da noite. Vozes que sussurram que você não é bom o suficiente, que nunca vai conseguir, que seria melhor desistir de tudo. Você acha que esses pensamentos são seus? Que fazem parte de quem você é? Mas eu preciso te revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga essas batalhas internas. Nem todo pensamento que passa pela sua mente nasceu dentro de você. Existem pensamentos que são plantados estrategicamente pelo adversário para te desviar do seu destino. Ele conhece os seus pontos fracos. Ele sabe exatamente quais memórias dolorosas acionar para te paralisar. Ele estuda os seus padrões e usa isso contra você. A ansiedade que te sufoca na madrugada não é apenas um desequilíbrio químico. É um ataque coordenado contra a sua paz. O medo do futuro que te impede de dar passos de fé não é prudência. É uma armadilha para te manter exatamente onde você está.
Os pensamentos de desistência que aparecem justamente quando você está prestes a ter uma vitória não são coincidência. São flechas lançadas por quem não quer te ver avançar. Mas aqui está a arma que destrói todo esse arsenal do inimigo, a renovação da sua mente. Espírito Santo, eu clamo agora por uma limpeza profunda nos meus pensamentos. Varre da minha mente toda a mentira que se instalou como se fosse verdade. Arranca toda a semente de dúvida que foi plantada para me impedir de crer. Destrói todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de quem tu dizes que eu sou. Eu prendo agora todo o pensamento rebelde e o submeto à autoridade do Rei. A partir deste 28 de março, a minha mente não é mais território livre para o inimigo. Eu coloco guardas nas portas dos meus pensamentos. Cada ideia que tentar entrar será filtrada pela verdade. Cada medo será confrontado com a promessa. Cada mentira será exposta pela luz. Eu decreto que a paz de Deus, que excede todo o entendimento agora, guarda o meu coração e a minha mente. Quando a ansiedade tentar voltar, ela vai encontrar uma fortaleza protegida. Quando o desespero tentar invadir, ele vai bater em muros que não pode derrubar. A minha mente foi reconquistada, o meu pensamento foi renovado, e o que antes era campo de batalha, agora se transforma em jardim de paz. Mas existe ainda uma dimensão desta guerra que precisa ser vencida, uma dimensão que afeta diretamente a área prática da sua vida, aquela que você sente todos os dias quando olha para a sua conta bancária. A escassez financeira que te persegue não é apenas resultado de más decisões ou de um sistema injusto. Existe uma raiz espiritual por trás da falta que precisa ser cortada de uma vez por todas. Por gerações, a sua família pode ter operado debaixo de uma maldição de pobreza. Não importa quanto trabalho, não importa quanto esforço, o dinheiro parece escorrer pelos dedos como água. Sempre falta no final do mês, sempre aparece uma emergência para consumir qualquer reserva. Sempre existe um buraco invisível por onde a provisão escapa. Isso não é coincidência, isso não é azar, isso é um padrão espiritual que foi estabelecido e que se repete de pai para filho, até que alguém tenha a coragem de quebrar o ciclo. E esse alguém é você, neste 28 de março. Senhor, eu declaro o fim de toda maldição de escassez sobre a minha linhagem. O padrão de pobreza que veio dos meus antepassados para aqui e não passa. Eu sou a geração que rompe o ciclo. Os meus filhos não vão herdar a falta que eu herdei. Os filhos dos meus filhos vão colher os frutos de sementes que eu estou plantando hoje. Eu renuncio a toda a mentalidade de miséria que foi programada em mim. Aquela voz que diz que dinheiro é sujo, que prosperidade é pecado, que eu devo me contentar com migalhas. Essa voz é uma mentira disfarçada de humildade. Tu não me criaste para sobreviver. Tu me criaste para prosperar e ser canal de bênção para outros. Abre agora os céus sobre a minha vida financeira. Derrama sobre mim ideias criativas que geram riqueza. Conecta-me com pessoas que vão abrir portas de oportunidade. Coloca-me nos lugares certos, na hora certa, para receber o que tu já preparaste para mim. Eu decreto que as dívidas que me sufocam serão pagas. Eu decreto que o meu nome será limpo de toda negativação. Eu decreto que a fartura vai substituir a falta, que a abundância vai expulsar a escassez, que a prosperidade vai tomar o lugar da miséria. Não para eu acumular em celeiros egoístas, mas para que eu possa ser instrumento da tua generosidade na terra. Mas cuidado, porque o que eu vou revelar agora é o segredo que separa aqueles que apenas ouvem orações daqueles que realmente veem os resultados se manifestarem na vida prática. E muitas pessoas erram exatamente neste ponto, invalidando tudo o que foi declarado antes. O erro fatal que destrói tudo o que você orou até agora é sair deste momento e voltar a agir como se nada tivesse acontecido. A maioria das pessoas faz declarações poderosas, sente a presença de Deus, chora, se emociona, e no dia seguinte acorda e retoma exatamente os mesmos padrões de pensamento e comportamento de antes. Elas tratam a oração como um evento isolado,
não como o início de uma transformação contínua. E é por isso que tantas pessoas oram a vida inteira sem ver resultados concretos. Não porque Deus não ouve, mas porque elas invalidam no natural o que foi estabelecido no espiritual. Você não pode declarar prosperidade e continuar com mentalidade de miséria. Você não pode decretar paz e continuar alimentando ansiedade com os seus pensamentos. Você não pode clamar por portas abertas e continuar sentado esperando que alguém venha bater na sua. A fé sem ação correspondente é estéril. Ela existe, é real, mas não produz frutos visíveis. É como uma semente que foi plantada, mas nunca regada. Está lá debaixo da terra, tem potencial de vida, mas sem água, ela nunca vai romper o solo. A água para a semente da fé são as suas ações diárias alinhadas com o que você declarou. Se você decretou que as portas do emprego vão se abrir, você precisa sair e bater nessas portas. Se você declarou que a provisão está a caminho, você precisa criar espaço para recebê-la, seja organizando as suas finanças, seja desenvolvendo novas habilidades, seja se posicionando onde a bênção pode te encontrar. Deus faz a parte dele, mas ele espera que você faça a sua. Não porque ele precise da sua ajuda, mas porque a sua participação ativa é o que demonstra que você realmente crê. É fácil dizer amém no final de uma oração. Qualquer pessoa consegue fazer isso. O que separa aqueles que apenas concordam daqueles que realmente recebem é o que acontece depois do amém. São as decisões que você toma quando ninguém está olhando. São os pensamentos que você escolhe alimentar quando a dúvida tenta voltar. São os passos de fé que você dá mesmo quando a lógica grita para você ficar parado. Senhor, eu te peço agora sabedoria para os próximos passos. Não me deixa agir por impulso, nem paralisar por medo. Dá-me discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e rejeitar as armadilhas disfarçadas de bênção. Abre os meus olhos espirituais para ver o que os olhos naturais não conseguem enxergar. E quando eu não souber o que fazer, que a tua paz seja o meu guia, porque onde há paz genuína, há confirmação da tua vontade. Mas existe uma ferramenta prática que vai te ajudar a manter essa chama acesa, e eu preciso compartilhar isso com você agora, antes que a gente avance para o encerramento desta jornada. A ferramenta que eu vou te entregar agora é simples, mas o seu poder é imenso. Eu quero que você comece hoje um diário de oração. Não é um caderno qualquer onde você escreve pensamentos aleatórios. É um registro sagrado da sua jornada de fé. Nele você vai escrever 3 coisas todos os dias. Primeiro, o que você está sentindo de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem tentar parecer mais espiritual do que você é. Deus não se impressiona com palavras bonitas, ele quer a sua honestidade crua. Segundo, o que você está pedindo especificamente? Não orações genéricas do tipo, abençoa a minha vida, mas pedidos claros com detalhes. Qual emprego? Qual valor? Qual relacionamento? Qual porta? Quanto mais específico você for, mais fácil será reconhecer quando a resposta chegar. E terceiro, você vai deixar um espaço em branco para registrar quando o pedido for atendido. Esse espaço vazio é um ato de fé por si só. Você está dizendo ao universo espiritual que espera uma resposta, que não está orando para o vazio, que crê que algo vai acontecer. E quando a resposta vier, você vai voltar naquela página e escrever a data e os detalhes de como aconteceu. Com o tempo, esse diário vai se tornar o seu arsenal contra a dúvida. Quando o inimigo vier sussurrar que Deus te esqueceu, você vai abrir essas páginas e mostrar para ele as dezenas de vezes que o Senhor respondeu. Quando a sua fé vacilar, você vai ter provas escritas de que o impossível já aconteceu na sua vida antes e pode acontecer de novo. Eu conheço pessoas que mantêm esse diário há anos e que nos momentos mais escuros da alma abrem aquelas páginas e encontram força para continuar. Não existe nada mais poderoso do que a sua própria história de vitórias para te lembrar de quem você é e de quem está ao seu lado.
Senhor, eu te agradeço por esta ferramenta simples, mas transformadora. Ajuda-me a ser fiel nesta disciplina. Que cada página escrita seja um memorial da tua bondade na minha vida. E que nos dias difíceis que ainda virão, eu possa olhar para trás e ver o rastro das tuas pegadas ao meu lado em cada momento. Agora, antes de encerrarmos, existe uma declaração final que precisa ser feita. Uma declaração que vai selar tudo o que foi estabelecido neste 28 de março e que vai ativar o que está prestes a se manifestar na sua realidade. O que eu vou fazer agora é algo que raramente se faz, e por isso o poder é tão grande. Eu não vou apenas pedir bênçãos, eu vou agradecer por elas como se já tivessem chegado. Isso se chama gratidão profética, e é o nível mais alto de fé que existe. Qualquer pessoa consegue agradecer depois que recebe. Isso é fácil, isso é natural, isso não requer fé nenhuma. Mas agradecer antes de ver, celebrar antes de receber, cantar vitória enquanto ainda está no meio da batalha, isso é o que separa os que apenas esperam dos que efetivamente recebem. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando ao mundo espiritual que não tem dúvidas sobre o resultado. Você está dizendo que confia tanto na promessa que já considera o assunto resolvido. E essa postura de certeza absoluta é o que acelera a manifestação do que foi decretado. Pai, eu te agradeço agora não pelo que vai acontecer, mas pelo que já aconteceu no mundo espiritual. Eu te agradeço porque a porta do emprego que eu preciso já foi aberta, e é apenas uma questão de tempo até eu atravessá-la no mundo físico. Eu te agradeço porque a provisão financeira já foi despachada do céu e está a caminho da minha conta. Eu te agradeço porque a cura que eu tanto busquei já fluiu para o meu corpo e para a minha alma. Eu te agradeço porque os relacionamentos quebrados já estão sendo restaurados, mesmo que os meus olhos ainda não consigam ver os sinais. Eu te agradeço pela virada que este 28 de março representa na minha história. Daqui a um ano, quando eu olhar para trás, eu vou lembrar deste momento como o ponto de ruptura, o dia em que tudo começou a mudar, o dia em que as correntes finalmente se partiram, o dia em que o ciclo de escassez e sofrimento chegou ao fim. Eu escolho celebrar agora, no meio do deserto, porque eu sei que a fonte já está jorrando. Eu escolho cantar enquanto as paredes ainda estão de pé, porque eu sei que elas estão prestes a desabar. Eu escolho sorrir mesmo com lágrimas nos olhos, porque eu sei que a alegria da manhã está chegando depois desta noite longa. A minha gratidão não depende das circunstâncias, ela depende da minha confiança em quem fez a promessa. E aquele que prometeu é fiel, ele não falha, ele não esquece, ele não abandona os seus no meio do caminho. Por isso eu agradeço, por isso eu celebro, por isso eu me levanto com a cabeça erguida, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E agora, chegou o momento de selar tudo o que foi declarado com uma bênção que vai te acompanhar muito além deste vídeo. Receba agora esta palavra final sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em cada passo que você der a partir de hoje. Que Ele faça o rosto dele brilhar sobre você e te conceda graça onde antes havia rejeição. Que Ele levante o olhar dele sobre você e te dê paz, uma paz que o dinheiro não consegue comprar, que as circunstâncias não conseguem roubar, que o medo não consegue destruir. Que cada porta que precisa se abrir na sua vida se abra sem resistência. Que cada inimigo que se levantou contra você seja envergonhado e derrotado. Que cada palavra de maldição pronunciada sobre você caia por terra sem efeito. Você está selado, protegido, guardado. O 28 de março marca o início de uma nova era na sua história. A partir de hoje, você não caminha mais sozinho. A partir de hoje, você não luta mais com as suas próprias forças. A partir de hoje, o Rei da Glória vai adiante de você, abrindo caminhos onde não havia caminho, criando possibilidades onde não havia possibilidade, transformando desertos em jardins e lágrimas em sorrisos. Levanta a sua cabeça, endireita os seus ombros
e caminha com a certeza de quem sabe que o melhor ainda está por vir. A verdade mais profunda que você precisa guardar no coração é esta: você nunca foi um acidente, você nunca foi um erro, você nunca foi esquecido. Cada dia de dor que você atravessou estava te preparando para este momento de virada. E se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, significa que existe algo em você que se recusa a desistir. Uma chama que as tempestades não conseguiram apagar. Essa chama é a prova de que o seu destino é maior do que as suas circunstâncias atuais. Agora eu te faço uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a porta que você achou que nunca ia se abrir, mas que agora você acredita que vai se abrir neste 28 de março? Escreve lá embaixo, porque a sua declaração pública fortalece a sua fé e inspira outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E se este vídeo tocou a sua alma, se algo dentro de você mudou durante esses minutos que passamos juntos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar levando essa palavra de transformação para mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Amém e amém.